Você já sabe que Satoshi Nakamoto não fala há mais de uma década. Mesmo assim, bancos tremem, governos reagem, mercados se adaptam, e hoje a pergunta não é mais quem foi Satoshi, mas sim, o que acontece com o mundo quando a ideia dele continua viva? Hoje, deixa que eu traduzo o legado de Satoshi Nakamoto. Não estou a falar da pessoa, mas sim da sua influência, que ainda continua em movimento. Temos ainda as lições que o seu silêncio ainda ensina para o futuro das criptomoedas e do mundo financeiro. Se essa série te fez pensar diferente sobre dinheiro, poder ou tecnologia, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não vende hype, a gente traduz impacto. Quando o Satoshi saiu de cena, em 2011, o Bitcoin era um projeto minúsculo, quase um experimento de nerds e criptógrafos. Olhe agora ao seu redor. Atualmente, existe um ecossistema inteiro que nasceu do zero. Temos exchanges globais que movimentam trilhões de dólares, carteiras digitais no celular de milhões de pessoas, uma indústria de mineração com poder computacional que desafia a imaginação. Temos empresas de cripto listadas nas maiores bolsas de valores do mundo, ETFs de Bitcoin, negociados em Wall Street, fundos de investimento, custódia institucional. É isso mesmo, temos uma infraestrutura financeira inteira construída nas costas daquele código inicial. E o mais incrível, nada disso foi planejado por ele. Satoshi não deixou um mapa, um guia de negócios ou um plano de 5 anos. Ele simplesmente soltou a ideia no mundo e se afastou. E exatamente por isso funcionou. Porque não dependia de um líder, de um CEO, de uma figura central. O sucesso do Bitcoin não é o sucesso de Satoshi, mas o sucesso da descentralização em ação. O ecossistema cresceu organicamente, movido pelo interesse, pela ganância, pela inovação e pela necessidade de pessoas ao redor do mundo. Foi um crescimento caótico, sim, mas resiliente. Isso nos leva ao ponto mais crucial, e talvez o mais contraintuitivo de todos: o que Satoshi não controlava. E isso é o ponto principal. Ele não deixou uma fundação Satoshi para guiar o desenvolvimento, não estabeleceu um roadmap fechado com todas as funcionalidades futuras e, principalmente, não apontou um sucessor. Ele não deixou uma liderança central. O que ele deixou foi um sistema projetado para crescer e se adaptar apesar das pessoas, e não por causa delas. Pense nisso. O Bitcoin evolui através de um processo de consenso distribuído. Às vezes, isso significa conflito, como nas chamadas guerras de blocos. Significa cometer erros e corrigi-los publicamente, como as falhas que foram encontradas e consertadas ao longo dos anos. O desenvolvimento é lento, muitas vezes desconfortável, mas é real. É um reflexo da própria natureza humana, com suas disputas e acordos. Não é a visão de um único gênio, mas a construção coletiva de milhares de participantes. A ausência de Satoshi forçou a comunidade a se autogovernar, a aprender a chegar a um consenso sem uma autoridade final para dar a palavra. Isso tornou o sistema antifrágil, e o efeito Satoshi não ficou restrito ao mundo cripto. Ele transbordou para o mundo real. Hoje, bancos centrais de dezenas de países, incluindo as maiores economias do mundo, estão discutindo e desenvolvendo suas próprias moedas digitais, as CBDCs. Por quê? Porque a tecnologia do Bitcoin os forçou a repensar a natureza do dinheiro. Bancos comerciais estão repensando seus modelos de negócio, liquidez e a velocidade das transações internacionais. E talvez o mais importante, pessoas comuns, gente como eu e você, começaram a fazer perguntas que antes pareciam absurdas. Por que o dinheiro precisa de intermediários? Por que uma transação leva dias para ser confirmada? Quem realmente controla o meu poder de compra? Mesmo quem odeia cripto, quem acha que Bitcoin é uma bolha ou um esquema, já foi afetado por essas perguntas. A simples existência de uma alternativa funcional mudou o debate. Esse é o verdadeiro efeito. Satoshi ele não mudou apenas a resposta, ele mudou a pergunta. A conversa sobre o futuro do dinheiro nunca mais foi a mesma. Claro, vamos ser honestos, o Bitcoin não é perfeito, longe disso, Existem críticas válidas e limites claros. O consumo de energia do mecanismo de prova de trabalho é um debate constante e muito importante. A sua volatilidade de preço,
o torna um ativo arriscado para muitos e ele definitivamente não vai resolver todos os problemas do mundo, como alguns maximalistas mais fervorosos gostam de pregar. Mas aqui está o detalhe. Satoshi sabia disso. Se você ler os e-mails e os posts dele no fórum, vai ver que ele nunca prometeu uma utopia. Ele não disse que o Bitcoin acabaria com a pobreza ou traria a paz mundial. Ele foi muito pragmático. O que ele prometeu foi uma alternativa funcional a um sistema financeiro tradicional que, vamos combinar, falhou espetacularmente mais de uma vez. Como na crise de 2008, que foi o pano de fundo para a criação do Bitcoin. A promessa não era a perfeição, era a opção. E isso nos leva à lição mais ignorada de toda essa saga. Porque a maior lição que Satoshi nos deixou não é técnica, não é sobre criptografia ou redes peer-to-peer. É uma lição comportamental. Ele provou, com seu próprio exemplo, que ideias fortes não precisam de um rosto, elas se sustentam por seus próprios méritos. Ele provou que sistemas justos não precisam de um dono, de um presidente ou de um conselho. A justiça pode estar embutida nas regras do código, acessíveis e verificáveis por todos. E, acima de tudo, ele provou que a confiança pode nascer do código, da matemática e não necessariamente da autoridade de uma instituição ou de um governo. Confiar na lógica, não no poder. Hoje, a figura de Satoshi Nakamoto se tornou algo maior do que a pessoa. Ele é uma referência, um mito, quase uma entidade. É um espelho. Cada grupo projeta nele aquilo que quer ver. Para os libertários, ele é o herói que desafiou o Estado. Para os tecnólogos, ele é o gênio inovador. Para os investidores, o criador de uma nova classe de ativos. Mas enquanto as pessoas debatem quem ele foi ou o que ele queria, o sistema que ele criou continua lá, funcionando, processando transações de forma neutra, sem se importar com a nossa opinião sobre seu criador, e talvez esse seja o verdadeiro legado, a separação completa entre o criador e a criação. Fico pensando, se Satoshi aparecesse hoje, o que ele diria? Se ele logasse naquela sua antiga conta do fórum, qual seria a sua mensagem? E a conclusão que eu chego é que talvez ele não dissesse absolutamente nada, e não seria necessário dizer nada, porque tudo que precisava ser dito já está rodando em silêncio, bloco após bloco, a cada 10 minutos. O silêncio dele não é uma ausência, é parte do design. É a prova final de que o sistema não precisa mais dele. Então, se você tiver que lembrar de uma única coisa de toda esta série, que seja esta. Satoshi Nakamoto não criou apenas uma moeda digital. Ele criou uma pergunta que o mundo ainda está tentando desesperadamente responder. Quem controla o valor? Quem decide as regras do jogo financeiro? E, no fim das contas, até onde vai a nossa capacidade de confiar uns nos outros, sem um intermediário no meio? Talvez o futuro das criptos não dependa da próxima grande tecnologia ou do próximo algoritmo revolucionário. Talvez dependa das escolhas que nós, como sociedade, fazemos com a tecnologia que já temos. O código está aí, aberto, acessível. O resto é apenas humano. Se essa jornada pela história e pelo legado de Satoshi Nakamoto fez sentido para você, se te fez pensar, se te provocou, então curte este vídeo, compartilha com quem também se interessa por esse futuro. Comente aqui embaixo o que você acha. E claro, se inscreve no canal, porque enquanto o mundo complica, deixa que eu traduzo.